Muito bem, seja bem-vindo ao canal Minhas Reflexões e hoje eu trago aqui para vocês uma reflexão acerca do tempo. Será que na época de Jesus ele passava pelas mesmas coisas que nós passamos hoje? Será que a vida naquele tempo era agitada? Será que a vida era corrida? Se tem uma frase que a maioria das pessoas falam hoje é que não tem tempo. Olha, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, o meu tempo é muito corrido, o meu tempo é muito apertado, né? Mas será que também na época de Jesus não era dessa mesma forma? Será que Jesus também não tinha uma vida agitada, semelhante às pessoas de hoje em dia? Pois vamos observar aqui algumas reflexões e o livro que eu trago aqui para vocês é o livro de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6 traz algumas histórias interessantes e uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, que é a história da multiplicação de pães e de peixes. Mas eu não quero focar aqui muito nessa história porque eu tenho certeza que você conhece. Eu quero focar nos detalhes dessa história, de alguns versos que passam aqui despercebidos, né, pela maioria das pessoas que leem. Talvez você tenha prestado atenção ao ler, talvez não sei. Eu não havia prestado atenção nesse detalhe, mas agora que eu vi aqui, li esse texto e observei esses detalhes, gostaria muito de... tive a vontade, a curiosidade de gravar um vídeo para poder compartilhar também com outras pessoas acerca desse tema. Primeira coisa, Jesus ele tinha uma vida corrida igual a nossa. Da mesma forma que nós temos uma vida corrida, ele também tinha uma vida extremamente corrida. E onde é que está registrado isso? Isso está registrado no capítulo 6 e no versículo 31. Acompanhe comigo o que diz o texto. Venha repousar um pouco à parte no lugar deserto. E continua o texto dizendo: isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então aqui tem um primeiro detalhe aqui, né? Diziam que eles não tinham tempo nem para comer, né? Porque eram muitas pessoas que iam e muitas pessoas que vinham. E diz também que eles pararam à parte para descansar, né? Eles resolveram tirar ali um momento de descanso, né? Quem sabe um momento de folga. Ou seja, a vida deles era muito ocupada. E a primeira lição que a gente tira dessa história é que a gente deve ter tempo para tudo, inclusive tempo para descanso, né? Mesmo em meio a tantas correrias da vida, é necessário, nós temos a necessidade, até mesmo uma necessidade física, né? Psicológica, o corpo ele pede, a mente ela pede que nós descansemos, que nós reposemos. E se Jesus, que era Deus, né? E que veio aqui a esse mundo, né? Como homem também, precisou descansar, porque ele também era homem, né? Ele cansava, ele tinha as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, ele enfrentou também e ele precisava descansar. Nós também precisamos descansar em meio às correrias da vida. A segunda coisa é que mesmo em meio à correria, mesmo em meio ao seu momento de descanso ali, né? Porque aqui diz que eles não tinham tempo, ele tirava um tempo para tudo, né? Logo mais, o que é que aparece? Algumas pessoas para ouvi-lo, né? E essas pessoas estavam famintas, e aí a gente conhece a história da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui diz o seguinte no verso 34, agora acompanhe comigo. E diz: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou ainda a ensinar muitas coisas. Após ensinar, se você continuar lendo o capítulo todinho aí, versículo 37, né? Ele fala aqui o momento em que ele pede que os discípulos deem de comer para eles. Acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, e naquele dia, né, agora no versículo 44, diz que 5.000 homens foram alimentados naquele dia. Ou seja, ele tirou tempo para descansar com seus discípulos, porque não tinha tempo. Depois ele teve compaixão, né? Aqui diz que ele compadeceu-se das pessoas, foi lá, multiplicou os pães e os peixes, atendeu a necessidade delas. Ou seja, atender a necessidade das pessoas também deve ser uma necessidade nossa. Deve ser algo que nós devemos fazer enquanto seres humanos. Nós devemos sim se preocupar com as necessidades das pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos na vida, né, deve ter com o intuito de resolver o problema de alguém. Tudo aquilo que nós fazemos na vida deve ter como objetivo principal ajudar a melhorar a vida de alguém, ajudar a fazer desse mundo aqui um mundo melhor. Seja em uma instituição, numa organização, numa empresa, eu sempre tenho falado aqui para vários públicos, tentado fazer com que esse vídeo chegue a várias pessoas, não somente pessoas religiosas, não somente pessoas que fazem parte de uma igreja, mas de qualquer organização. Qualquer organização ela precisa ter um objetivo principal, que é ajudar as pessoas. A nossa missão de vida deve estar centrada em ajudar pessoas, em melhorar a vida das pessoas e fazer desse mundo um mundo melhor. Jesus ele tinha tempo de compadecer das pessoas, de ajudá-las, de resolver os problemas dela.
E o que eu acho mais interessante também, versículo 46, que diz que ele ainda, depois que aconteceu tudo isso, né, ele despediu ali do pessoal, versículo 46, tendo ele despedido, subiu ao monte e ainda foi orar. E Jesus ainda tinha tempo para orar. E existem muitas pessoas que deixam de lado essa questão da oração, essa questão de você ter um relacionamento com Deus, por usarem a desculpa que não tem tempo. Eu não tenho tempo para ter um relacionamento com Deus, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Isso aí não é coisa para mim, isso é somente para quem é religioso, para quem faz parte de alguma igreja, quando na verdade a gente sabe que a Bíblia ela tem ensinamentos que servem para qualquer pessoa, para todas as áreas da vida, sobretudo a Bíblia fala. E aqui diz que ele tinha tempo para orar. Sabe o que eu acho mais interessante ainda nessa história? É que Jesus ele tinha acabado de passar por um luto. Também no capítulo 6 e no verso 14 conta aqui da morte de João Batista. Ou seja, veja a quantidade de problemas que Jesus havia passado aqui, né? Ele veio de um luto, mas ainda assim tirava tempo para descansar. Mesmo em luto, ele ainda assim ajudava as pessoas. Nós vemos aqui a multiplicação dos pães e peixes. E ainda tinha tempo para orar. Ou seja, ele sabia administrar bem o seu tempo. Ele sabia quais eram as prioridades. Ele priorizou a família, ele priorizou também o descanso, ele priorizou também a necessidade das pessoas e priorizou também o momento com Deus. Se tem algo que nós devemos priorizar na nossa vida, é justamente tudo isso aqui que é mostrado nesse capítulo. Esse capítulo tem ensinamentos aqui absurdos, né? Priorizar a família, priorizar o momento de lazer, o momento de descanso também, porque nós não somos de ferro. Priorizar atender a necessidade das pessoas, resolver problemas, ajudá-las, ter compaixão e também ter relacionamento com Deus. Então percebe como esse texto ele é atual para os nossos dias? E as pessoas vivem reclamando, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, isso e aquilo. Na verdade, o problema do tempo não está totalmente relacionado ao tempo, ele está relacionado a prioridades. Na verdade, não existe falta de tempo, existe prioridades. Aquilo que você está priorizando é aquilo que exatamente você está gastando tempo. Mas Jesus, ele mostra aqui quais são as coisas que nós devemos priorizar na nossa vida. E são essas coisas aí que foi citada no vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Curte, compartilha se você gostou aqui desse vídeo. Mande para outras pessoas para que esse canal possa crescer cada dia mais. Deus abençoe a cada um de vocês.